O manto da providência desce sobre você. Deus te escolheu para mudar a história da sua família. Não pule parte 1, o alerta sobrenatural e as lágrimas no terço. O Senhor te diz uma coisa agora. E eu imploro que você preste muita atenção. Você tem exatamente 30 segundos. Por favor, não pule este vídeo. Absolutamente não role a tela para baixo, exatamente neste momento. Enquanto você me ouve, as forças das trevas e os inimigos da sua paz estão encarando a sua tela. Eles estão usando seus truques mais sujos e rasteiros para fazer o seu dedo deslizar e ignorar esta mensagem de vida ou morte. Pare o que estiver fazendo imediatamente e concentre-se. Porque você, sim, você, foi o escolhido. Você está prestes a se tornar o primeiro da sua família a receber o manto da providência e a possuir uma riqueza que mudará a história da sua linhagem. Esta convocação urgente acabou de ser enviada diretamente da eternidade para você. Ela carrega um segredo espiritual tão avassalador. Se você perder os próximos segundos, poderá fechar a porta para um privilégio divino preparado desde o ventre da sua mãe. O inimigo está em pânico absoluto. E sabe por quê? Porque o céu preparou um tesouro sobrenatural imenso. Um derramamento de graças, que está apenas esperando você assistir a esta mensagem até o fim para ativar, de forma oficial, um escudo invisível de proteção sobre a sua casa. Mas antes de te revelar o que está por vir, eu preciso falar com o seu coração. Eu sei o que você tem passado. Eu vejo aquelas madrugadas em que o sono desaparece e você fica olhando para o teto do quarto, com o peito esmagado pelas dívidas, pelas humilhações no trabalho, pelo medo de não ter como sustentar aqueles que você tanto ama. Eu sei daquelas noites em que você pegou o seu terço, com as mãos trêmulas, e as lágrimas rolaram silenciosas pelo seu rosto enquanto você sussurrava: Nossa Senhora, me ajuda. Jesus, tem piedade de mim. Você sentiu que o mundo inteiro tinha virado as costas para você. Não é portas batidas na sua cara. Injustiças cruéis que você teve que engolir em silêncio, porque a sua presença aterroriza tanto as forças das trevas, a ponto de tentarem de tudo para te desconectar agora mesmo. Quanto mais você ouvir, mais o seu corpo vai se arrepiar ao perceber a verdade por trás de todos esses anos de injustiça e lágrimas extremas no seu passado. Aquela pressão brutal, aquele peso que quase te destruiu, nunca foi um castigo de Deus. Jamais. A verdade chocante é que essa dor foi a forja mais requintada do universo, usada silenciosamente para moldar uma coroa de ouro exclusiva para o seu filho mais notável. As trevas tentaram usar essa angústia para te destruir, para te fazer blasfemar e desistir da fé. Mas Cristo, aquele que sofreu em absoluto silêncio e foi injustiçado diante de Pilatos, está usando exatamente a sua mansidão e a sua dor como o trono da sua vitória. A sua dor se tornou uma virtude celestial. Uma grande reviravolta está prestes a ser revelada logo adiante. E se você tiver a paciência de ficar até os últimos segundos, um redemoinho sem precedentes de riqueza, paz financeira e restauração será liberado diretamente na sua vida. Mas não respire aliviado ainda. Não ache que o milagre é apenas pagar as contas do mês, porque o plano de Deus é assustadoramente maior. E há um mistério final que trancará a sua vitória para sempre. Não deixe sua mente se distrair. O momento da sua coroação está prestes a transformá-lo no criador de um legado de 100 anos, expondo uma verdade que deixará todos aqueles que duvidaram de você e que ficaram no seu caminho, prendendo a respiração de tanto espanto. O manto da providência está descendo. Você sente essa paz começando a aquecer o seu peito agora. Parte 2. O deserto. A forja divina e o exemplo de José. Você consegue sentir essa vibração diferente no ar agora. Essa paz que começa a sussurrar no seu coração é o sinal de uma mudança definitiva no rumo do seu destino. Durante anos,
Você carregou uma cruz pesadíssima. Todas aquelas noites mal dormidas. O choro abafado no travesseiro, para não preocupar a família. Aquela sensação terrível de que o mundo inteiro tinha virado as costas para você e de que as suas preces não passavam do teto. Tudo isso parecia o fim. Não é? Você se perguntou inúmeras vezes diante do sacrário: meu Deus, por que tanta luta? Por que nada dá certo para mim? Mas eu estou aqui, em nome da verdade, para te revelar um mistério que vai tirar esse peso das suas costas. Agora você nunca, em nenhum momento da sua vida, foi abandonado na escuridão. Você estava, na verdade, sendo envolvido pelo cadinho divino, pela fúria de Deus. A pressão esmagadora que você suportou, aquela mesma pressão financeira, as humilhações no trabalho e as dívidas que fizeram tantas outras pessoas desmoronarem e perderem a fé, foi exatamente a ferramenta que a providência divina usou para temperar a força de um líder, a força de um provedor. O manto da providência que você está prestes a vestir não é um presente para os fracos de espírito. É um legado sagrado para aqueles que sobreviveram ao fogo da provação sem perder a alma, sem vender seus valores e sem se afastar da misericórdia de Cristo. Você está exatamente no limite da sua maior transição. Pense na história de José do Egito. Você se lembra das leituras da Santa Missa? José foi traído pelo próprio sangue, jogado num poço escuro pelos irmãos, vendido como escravo e caluniado de forma cruel. Ele suportou a prisão e a humilhação mais profunda imaginável. O inimigo usou o mal para tentar destruí-lo. Mas e Deus? O Senhor usou a injustiça dos homens para preparar o trono de José. Ele teve que passar pela prisão mais escura antes que o céu o tornasse governador, entregando nas mãos dele as chaves da prosperidade para salvar a sua família e uma nação inteira da fome. A sua preparação tem sido tão feroz e tão dolorosa quanto a de José. Mas a glória que o Senhor colocou logo à frente será 10.000 vezes mais brilhante. As portas de emprego, de negócios e de oportunidades que estiveram trancadas a 7 chaves durante anos vão, muito em breve, se abrir de par em par sob a autoridade de alguém que recebeu a missão de mudar toda a sua linhagem familiar. Mas preste muita atenção e não deixe a sua fé vacilar agora. Há um motivo profundo para tudo isso estar acontecendo. Olhe bem para o seu passado. Recente, você já reparou como você sempre se sentiu diferente? Como se não se encaixasse. Como certas portas se fecharam bruscamente e amizades que você achava que eram para a vida toda simplesmente desapareceram do nada. Não vá embora e não ouse achar que isso foi azar. Há uma verdade chocante por trás do seu isolamento. Um segredo celestial que explica exatamente o porquê de você ter ficado sozinho nos últimos tempos. E é essa verdade que vai trancar a sua vitória. Parte 3. O isolamento sagrado. Porque você não se encaixa. Olhe fundo na sua própria alma agora. Meu irmão, minha irmã, você consegue ver essa diferença? Você nunca sentiu que pertencia à multidão. Não é verdade. Mesmo no meio de reuniões de família ou no ambiente de trabalho, sempre existiu um vazio. Uma sensação de que você não se contentaria com uma vida estagnada. A sua alma clama por algo maior. Não por ganância, mas porque ela foi desenhada pelo Criador para ser provedora. E não apenas para sobreviver na escassez. Existe uma razão muito clara pela qual você sempre se sentiu deslocado. Como um peixe, fora d'água, você carrega dentro do seu peito os projetos do céu. Sonhos que são simplesmente grandes demais para o ambiente onde você foi plantado. Preste atenção nas mudanças dolorosas dos últimos tempos. Você percebeu como Deus começou a afastar certas pessoas da sua vida. Amizades que você considerava inabaláveis esfriaram. Conversas que antes te alegravam hoje parecem vazias e sem propósito. Você foi separado de relacionamentos tóxicos e de mentalidades pequenas. E eu sei que isso dói. Mas ouça a voz de Deus. Você não está sendo punido.
Deus está criando em você um espaço silencioso e sagrado, grande o suficiente para que o manto da providência possa ser colocado sobre os seus ombros. O que o mundo chama de abandono, o céu chama de libertação. Quando você se sentiu privado de companhia, você estava, na verdade, sendo liberto. Quando você achou que estava perdido, sem saber para onde ir, você estava sendo preparado em segredo para receber recursos e graças que ninguém, em toda a sua árvore genealógica, jamais sonhou em alcançar. Neste exato momento, você se encontra no que chamamos de uma quarentena espiritual. É um retiro forçado pela mão divina. O Senhor está retirando gentilmente de perto de você todos aqueles que não vibram na mesma fé, limpando o terreno antes de uma fase de crescimento tão explosiva que, se certas pessoas ainda estivessem ao seu lado, o peso do pessimismo delas impediria o seu voo. Olhe profundamente para esta realidade. Sem medo você não pode levar mentalidades velhas, medos antigos e falsos amigos para o novo tempo de abundância que Deus está inaugurando na sua vida. É por isso que você se sente um estranho até mesmo na sua própria casa ou nos grupos que costumava frequentar. A alma de alguém escolhido para ser o provedor e a luz de uma família inteira nunca encontrará satisfação em conversas fúteis ou planos mesquinhos. Você está passando por uma metamorfose dolorosa, porém gloriosa, onde o seu velho eu, cheio de dependências terrenas, está morrendo para dar lugar a alguém fortalecido e inabalável. Se você começou a encontrar paz na solidão, se o silêncio do seu quarto se tornou o seu santuário, parabéns, pois esse é o primeiro e mais forte sinal de que a coroa da vitória já está sendo ajustada para a sua cabeça. Você não está sendo ensinado pela sabedoria do mundo, mas pela sabedoria de batalhas silenciosas que só você e Jesus Cristo compreendem. Mas tenha muito cuidado a partir de agora. As forças que tentam te manter na angústia perceberam essa sua transformação de perto, e elas estão prestes a cometer um erro fatal, armando uma armadilha que vai, ironicamente, abrir de vez o mar vermelho da sua vida financeira e espiritual. Você precisa saber exatamente qual é essa armadilha iminente, ou correrá o risco terrível de recuar bem na linha de chegada. A revelação do que eles estão tramando nos bastidores invisíveis vai te deixar sem fôlego. Parte 4. A quebra das correntes e o rio no deserto. Nunca, em hipótese alguma, olhe para trás agora. Virar as costas para essa luz e olhar para o passado é uma armadilha mortal armada pelas trevas para te arrastar de volta a uma vida de mediocridade, angústia e dívidas. O inimigo quer que você aceite o desespero como se fosse a sua cruz. Mas o céu está te chamando para a ressurreição. Eles querem que você sinta medo de avançar, que se contente com as migalhas, porque sabem que, no momento em que você tomar posse desta verdade, todas as correntes da escassez financeira que prendem a sua família vão se despedaçar como vidro. Você não é apenas um funcionário exausto que trabalha do nascer ao pôr do sol apenas para pagar boletos. Você é o primeiro grande provedor da sua família. Aquele que segura a chave para destrancar a prosperidade para as próximas gerações. Cada lágrima que você engoliu a seco, cada ato de obediência a Deus, cada decisão de manter a sua fé e a sua honestidade quando tudo parecia dar errado, foram os últimos batimentos cardíacos necessários para ativar uma riqueza sobrenatural maciça que agora está sendo derramada em sua direção. Cada mudança na sua forma de pensar, a maneira como você começa a ver a prosperidade, não como um luxo ou vaidade do mundo, mas sim como uma ferramenta sagrada para mudar a história da sua linhagem. É o código exato de ativação do manto da providência. Lembre-se da promessa inabalável do Senhor no livro do profeta Isaías 43. Shijiu, quando ele proclama, eis que faço uma coisa nova, ela já está surgindo, não a percebeis, porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Meu irmão, minha irmã,
Você é a prova mais viva dessa promessa. Hoje, o seu caminho de vitória não está nas velhas rotinas esgotantes da sociedade, nem nas fórmulas de enriquecimento vazias que o mundo tenta te vender. O seu caminho está sendo aberto bem no meio do deserto das suas impossibilidades. No meio daquela crise onde ninguém, nem mesmo os seus parentes, achava que você iria sobreviver. E agora, pelas mãos de Cristo, você se torna o criador de um rio de prosperidade e paz para a sua casa. Você não está mais correndo atrás do dinheiro até a exaustão, a partir de agora. É a prosperidade financeira que vai te alcançar, porque ela reconhece em você a presença de um administrador fiel, um mordomo das graças divinas. Quando você se coloca de pé, assumindo essa nova posição de herdeiro e provedor, algo assustador acontece no mundo espiritual. Os ataques das trevas contra a sua paz vão se tornar mais frenéticos do que nunca. Mas não ouse ter medo. Toda essa oposição e inveja que você tem enfrentado nos últimos dias é apenas a medida exata do nível de poder que você agora carrega. Ninguém atira pedras em uma árvore que não dá frutos. A ferocidade das provações na sua vida não é a prova de que Deus te abandonou ou de que você está no caminho errado, mas sim a prova absoluta de que você se tornou uma ameaça gigantesca para o reino das trevas. Eles têm pavor de você, mas preste muita atenção para que essa fúria do inimigo não consiga tocar. Nós precisamos invocar uma barreira intransponível. Há uma blindagem celestial, liderada por São Miguel Arcanjo e coberta pelo manto da Virgem Maria, que o inimigo reza para que você jamais descubra. Se você não armar esse escudo agora, os ataques tentarão roubar a semente da sua vitória. Prepare o seu coração para a revelação da próxima fase. Parte 5. A fúria do inimigo e a proteção celestial. Eles têm pavor da clareza da sua mente agora. Eles tremem de medo diante da força da sua obediência absoluta a Deus. O inimigo entra em desespero profundo quando percebe que você está, finalmente, começando a entender quem você realmente é diante do Pai Celestial. Você já não é mais um escravo das dívidas, refém das armadilhas da vida. Você é aquele que, sob a graça divina, está prestes a ditar as novas regras de paz para a sua família. Mas preste muita atenção aos sinais no seu dia a dia. Você percebeu como, ultimamente, do nada, surgem confusões inexplicáveis, uma despesa imprevista que aparece de repente para sugar o pouco dinheiro que você estava guardando com tanto suor, uma intriga sem sentido no ambiente de trabalho, aparelhos que quebram na sua casa na pior hora possível, ou pior, aquele sussurro na sua mente durante a madrugada dizendo: você não merece. Você é um pecador. Você nunca vai sair desse buraco, esse peso repentino nas costas. Essa angústia e ansiedade que apertam o seu peito no final do dia. Isso não é coincidência. E definitivamente não é culpa sua. Isso é a inveja. O mal-olhado e a fúria das trevas tentando sabotar a bênção colossal que já está a caminho. Eles querem te esgotar fisicamente e psicologicamente para que o seu espírito desista. Eles atiram pedras para ver se você cai antes de receber a coroa. Mas é exatamente aqui que o céu intervém com o seu exército imbatível, para proteger essa riqueza geracional e essa paz que estão descendo sobre você. Nós clamamos agora a proteção de São Miguel Arcanjo. A espada flamejante de São Miguel está, neste exato momento, cortando todas as amarras de inveja, de calúnia e de maldade que foram lançadas contra a sua vida financeira e contra a saúde da sua família. Aquele que grita, quem como Deus, está acampado ao redor do seu lar para te defender no combate. E, acima de tudo, o manto de Nossa Senhora, a Virgem Maria, está sendo estendido sobre você, como uma mãe amorosa que cobre e abriga o seu filho durante uma tempestade fria e assustadora. A Mãe de Deus te esconde no seu imaculado coração, debaixo desse manto celestial macio e poderoso. Nenhuma flecha inflamada do inimigo poderá tocar nas finanças e na paz que o Senhor te destinou.
O manto da providência não apenas atrai a bênção, ele blinda quem a recebe. Você está blindado. Você está protegido por forças que os olhos carnais sequer conseguem imaginar. Observe com cuidado cada evento estranho a partir de hoje. Cada encontro inesperado. Cada ideia brilhante e repentina que surge na sua mente no meio da noite e que tira o seu sono. Tudo isso são os sinais claros do céu operando na sua vida. São as peças de um quebra-cabeça gigantesco de riqueza, restauração e dignidade que você está prestes a possuir. Mas algo muito incomum também tem acontecido dentro de você. Não é mesmo? Você já reparou como, de uns dias para cá, a sua percepção mudou de uma forma quase assustadora? Você sentou para conversar com alguém, antes mesmo de a pessoa terminar de falar. Você já sabia exatamente qual era a intenção oculta no coração dela. Você sentiu um instinto fortíssimo no peito para não fechar aquele negócio, ou para se afastar daquela pessoa que parecia tão boazinha. De onde vem isso? Não ouse achar que é apenas intuição ou que você está imaginando coisas. Há um dom espiritual profundíssimo sendo ativado em você agora. Um dom que separa as ovelhas machucadas daquelas que governam e multiplicam fortunas. O que você está experimentando é a primeira manifestação de uma visão superior. Uma visão de vitória. E você precisa descobrir urgentemente o que isso significa. Ou, a maior bênção da sua vida pode escorregar pelos seus dedos. Parte 6. A visão espiritual e o dom do discernimento. Você já parou para se perguntar por quê? De repente, você tem uma perspectiva tão afiada sobre a vida, porque você consegue sentir as verdadeiras intenções dos outros, mesmo antes que eles abram a boca para falar. Meu irmão, minha irmã, não chame isso de coincidência e não ache que é apenas instinto. Esse é o sagrado dom do discernimento. O presente que o Espírito Santo entrega àquele que foi escolhido para carregar o manto da providência. O céu afiou a sua visão espiritual através das suas próprias lágrimas. Você aprendeu a ler as intenções ocultas, porque, no passado, confiou de peito aberto e foi dolorosamente apunhalado. Você ajudou quem precisava, tirou da sua própria boca e recebeu ingratidão e calúnia em troca. Mas Cristo transformou essa ferida em um escudo de extrema sabedoria. Hoje, você não vê mais o mundo apenas com os olhos fracos da carne. Você está olhando através dos olhos do Espírito, e é exatamente com esses olhos purificados pela dor que você começa a enxergar uma verdade monumental: a riqueza, a paz financeira e a provisão que você implorou a Deus nas suas preces não são algo distante. Elas estão bem aqui, ao seu redor, pairando sobre o seu lar, apenas esperando por uma escolha decisiva sua, um passo ousado e uma confirmação da sua fé para que essas graças desabem de uma vez sobre a sua vida. Lembra-se da história bíblica do profeta Elias após uma seca terrível e desoladora. A promessa da chuva abundante começou a se manifestar como uma pequena nuvem no céu, do tamanho da mão de um homem. Por isso, eu te peço, nunca despreze os pequenos sinais que Deus tem te dado nos últimos dias. Uma chuva torrencial de bênçãos sempre começa a partir de uma nuvem pequena como a palma de uma mão. A sua prosperidade, o resgate financeiro da sua família, está começando a partir desses exatos pensamentos que estão fervilhando na sua mente agora. A partir do momento em que você decide se levantar desse cansaço e declarar que você é o herdeiro dessa promessa divina. Deus não te criou para viver na escassez eterna, contando moedas e perdendo noites de sono com medo do amanhã. Você não foi chamado para ser medíocre. Você foi chamado para estar no topo, para ser um pilar inabalável de caridade e sustento. O Senhor te escolheu para olhar para baixo, para todas aquelas dificuldades terríveis que um dia te colocaram de joelhos no chão, e simplesmente sorrir. Porque agora, sob a proteção de Maria e pela força do seu filho, você está muito acima delas. Tudo está mudando na velocidade da luz. Mas preste muita atenção.
porque aqui o caminho se estreita e o teste final se aproxima. Para suportar o peso dessa glória financeira, sem deixar o seu coração se corromper, e para que essas portas que estiveram trancadas por anos se abram definitivamente, o céu vai te exigir algo que o mundo lá fora considera uma verdadeira loucura. Existe uma única moeda de troca espiritual capaz de acessar o tesouro que está reservado para você. Se você tentar usar a lógica humana e os cálculos do mundo agora, o milagre recuará. Você sabe qual é a única atitude capaz de selar e liberar essa riqueza geracional na sua vida hoje? A resposta vai mudar a sua postura para sempre. Parte 7. A obediência cega. O seu fiat a Deus. Qual é essa moeda espiritual suprema, capaz de destrancar os tesouros do céu? A resposta é uma só: a obediência. O seu sim incondicional a Deus. Na nossa fé católica, chamamos isso de fiat. A mesma palavra que Nossa Senhora usou quando disse: faça-se em mim, segundo a tua palavra. A purificação que você acabou de atravessar e o isolamento profundo que você enfrentou foram, na verdade, um pré-requisito sagrado para este exato momento. Você foi refinado pelo fogo para conseguir escutar e seguir as instruções divinas que não são feitas para a multidão ouvir. Se você conseguiu suportar o silêncio de Deus nas madrugadas escuras e angustiantes, você é absolutamente capaz de suportar o peso da glória e da riqueza que estão prestes a ser derramadas sobre a sua vida. Você já tomou alguma decisão que fez o mundo inteiro ao seu redor pensar que você estava enlouquecendo? Talvez você tenha deixado um emprego que parecia estável, mas que estava destruindo a sua alma e te afastando da sua família. Talvez você tenha se afastado de um relacionamento que todos achavam ideal, ou mergulhou em um projeto honesto, sem ter nenhuma garantia humana ou projeção financeira de sucesso. As pessoas do mundo olham para isso e chamam de imprudência, mas o céu olha para suas escolhas e chama de obediência absoluta. Foram exatamente essas ações, que pareciam loucura para os outros, que quebraram as garras da mentalidade de miséria que aprisionava a sua árvore genealógica. Meu irmão, minha irmã, lembre-se sempre de que a sua obediência à voz do Espírito Santo é o sinal verde que mostra que você está pronto para governar sobre a riqueza. Se você não consegue obedecer nas pequenas coisas e deixar o seu orgulho de lado, como Deus poderia te confiar um império financeiro para administrar? O manto da providência não é apenas um símbolo de dinheiro, é um símbolo de administração sagrada e de caridade. E um bom administrador não pode governar se não souber se submeter às leis de Deus. A Bíblia Sagrada, no primeiro livro de Samuel 15, Arshar, afirma uma verdade eterna. A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que a gordura dos carneiros. Você não precisa sacrificar a sua vida e a paz da sua família em troca de valores superficiais. Você só precisa escutar e agir conforme o chamado do seu destino divino. A riqueza que você está prestes a possuir não se parece com nenhum patrimônio que o mundo secular já viu, porque ela não vem da força bruta, da ganância ou de pisar nos outros. Ela vem por atração divina. Quando você obedece a Deus de coração puro, você se torna um ímã gigante para as suas bênçãos. Cada oportunidade, cada recurso, cada pessoa de bom coração e cada porta de emprego ou negócio estão sendo redirecionados agora mesmo para fluir em sua direção. Quando você diz sim a Deus, todas as portas se abrem automaticamente. Todas as barreiras desaparecem. E os recursos com os quais você nem sequer sonhava aparecem no tempo exato, em uma abundância infinitamente maior do que você jamais ousou pedir em oração. Mas segure firme o seu terço e preste muita atenção, porque a partir de agora, a narrativa da sua vida vai dar um salto inexplicável. O que o céu está prestes a fazer vai desafiar toda a lógica humana, os calendários e a matemática. Você tem rezado, chorado e esperado por uma resposta há anos. Mas o relógio de Deus acabou de mudar o ritmo.
Prepare o seu coração para o que os anjos chamam de aceleração divina. O que estava travado há uma década inteira está prestes a desabar sobre você em questão de dias. Mas, para não ser engolido por essa velocidade estonteante e não perder o controle, você precisará de uma chave de ouro que ainda não te entreguei. Parte 8. A aceleração divina e a transferência de bens. Lembra-se da chave de ouro que eu mencionei para que você não perca o controle diante do que está por vir. Essa chave é a sua capacidade de abraçar o milagre da aceleração divina. Esta grande transição na sua vida está acontecendo agora mesmo. A uma velocidade estonteante que o pensamento lógico humano, a economia e a matemática simplesmente não conseguem acompanhar. Preste muita atenção àquela graça, aquela porta aberta e aquele alívio financeiro pelos quais você chorou, rezou e esperou durante 10 longos anos. A providência divina está prestes a derramar e comprimir na sua vida em questão de 10 dias. Mas eu preciso te dar um conselho de irmão quando essa abundância chegar. Não tenha medo dela. O inimigo vai tentar sussurrar no seu ouvido que é bom demais para ser verdade, ou que você não é digno de tanta paz. Não dê ouvidos a essa mentira. Você foi treinado e forjado para lidar com essa bênção. Você foi temperado através do fogo do sofrimento e das privações para que, quando o dinheiro e as oportunidades entrarem como uma inundação na sua casa, você não seja corrompido pela ganância e nem arrastado pela vaidade do mundo. Mas sim, para que você se torne o administrador sábio de tudo isso. Não olhe para o saldo da sua conta bancária hoje, cheio de limites estourados, e duvide do poder de Deus. A sua conta bancária atual é apenas uma realidade passageira, uma provação temporária, enquanto o manto da providência que você está vestindo agora é uma realidade eterna. Não permita que a realidade cruel do mundo defina quem você é aos olhos do Pai Criador. O que está prestes a acontecer é o que chamamos no mundo espiritual de transferência sobrenatural. Você vai começar a ver ideias geniais de negócios ou soluções para os seus problemas surgindo na sua mente como relâmpagos no meio da noite. Você vai ver pessoas influentes e de bom coração aparecendo no seu caminho, como as peças exatas que faltavam para completar a sua vitória, os recursos e as riquezas daqueles que foram egoístas, gananciosos e que não souberam administrar com caridade, serão transferidos pelas mãos invisíveis de Deus, diretamente para as mãos de mordomos fiéis, como você. Entenda bem, você não está tirando a riqueza de outras pessoas. Você está recebendo das mãos de Deus a recompensa justa pela sua perseverança inabalável, pela sua obediência cega e pela sua fé de ferro. Você não vai apenas enriquecer a si mesmo, você está se tornando um canal financeiro e de providência para propósitos muito maiores do que você mesmo. É exatamente por isso que a sua riqueza jamais secará, porque você foi escolhido para ser um mordomo dos recursos do reino de Deus aqui na terra. Nunca se esqueça de que a sua fidelidade a Deus não salva apenas a sua vida. Ela salva toda a sua linhagem, a sua família. Quando você se levanta desse chão, a sua família inteira se levanta com você. Ao quebrar essas correntes de miséria, você está cortando pela raiz todo o histórico de escassez que perseguiu os seus antepassados por gerações. Isso não é uma pressão para te assustar. Isso é um privilégio divino. Deus te escolheu porque Ele olhou lá do céu e viu que você tem um coração grande o suficiente para amar e perdoar, e um espírito forte o suficiente para lutar e não desistir da sua cruz. Mas, respire fundo agora. Pare por um segundo. Toda essa riqueza, toda essa glória e essa paz estão na porta da sua casa. Porém, há um último teste, uma última exigência antes que o céu entregue as chaves do cofre nas suas mãos. Para receber essa transferência maciça de poder e não ser esmagado por ela, você terá que assumir uma postura emocional extremamente específica. Se você entrar nessa nova fase carregando as feridas abertas, a amargura ou a postura de um mendigo espiritual, o manto será recolhido.
Você precisa saber urgentemente como se comportar no olho do furacão, especialmente diante das pessoas que te traíram no passado. Essa é a diferença entre os que quase vencem e os que são coroados. Parte 9. A maturidade emocional no olho do furacão. A transição bateu à sua porta. Mas você precisa entender uma lei espiritual inquebrável para segurar toda essa riqueza, essa paz e esse poder sem ser esmagado por eles. Você não pode, de forma alguma, trazer consigo a postura de um mendigo que rasteja por favores ou migalhas emocionais do mundo. O céu não está te entregando esmolas. O céu está te entregando as chaves de um legado sagrado. Você deve se colocar de pé agora com a postura de alguém que foi testado e forjado no fogo mais ardente da provação. O manto da providência que está descendo sobre os seus ombros não é uma joia de vaidade para você se exibir e pisar nos outros. Ele é uma ferramenta divina para governar, proteger e criar um futuro digno para a sua família. Lembra-se de quando falamos sobre as pessoas que te apunhalaram pelas costas, aqueles que sorriram para você, comeram na sua mesa e, depois, te caluniaram quando você mais precisou de apoio. O mundo secular diria para você usar essa nova riqueza para se vingar, para esfregar o seu sucesso na cara de quem duvidou. Mas o céu te ensinou algo infinitamente superior e curador. Você foi treinado pelo Espírito Santo para permanecer em absoluto silêncio e quietude em cada crise, para conseguir olhar para aqueles que um dia te traíram, simplesmente sorrir com a verdadeira paz de Cristo no coração. Você aprendeu a manter a sua alma serena, blindada, mesmo quando o mundo inteiro ao seu redor entra em pânico e caos por causa da ganância humana. Essa é a verdadeira maturidade emocional e espiritual que o céu passou décadas investindo dor, tempo e lágrimas para criar dentro de você. Você já não é mais alguém que implora por compaixão. Você é aquele que Deus escolheu e confiou para administrar a sua glória, como a palavra nos lembra no Evangelho de São Lucas 12, 48. A quem muito foi dado, muito será exigido. E eu te garanto, meu irmão, minha irmã, a abundância financeira e espiritual que acompanha o manto da providência nunca trará destruição, brigas familiares ou exaustão para o seu lar. Ela trará libertação pura. O Senhor não está te enviando recursos financeiros imensos apenas para você comprar luxos vazios ou se perder nas ilusões passageiras deste mundo. Ele está te concedendo poder e estrutura financeira para curar toda a sua linhagem, para erguer as almas da sua família, que estão afundando no desespero, e para estabelecer uma nova ordem de paz, caridade e segurança para as gerações que ainda vão nascer com o seu sobrenome. Você será a resposta das preces de muitas pessoas necessitadas. Mas, atenção, não feche os olhos ainda, porque o momento definitivo, o exato instante em que o céu bate o martelo e assina o decreto da sua vitória, está a apenas um fôlego de distância. Você passou pelo deserto. Você suportou a traição e o choro contido. Você foi purificado e separado da multidão. Mas nada disso terá validade no mundo espiritual se você não fizer o ato de posse final. Existe uma ação específica, um selo espiritual e uma declaração pública de fé que quebra definitivamente as correntes do inimigo e grava o seu nome no livro da providência divina. Se você sair agora, antes de dar este último passo, o escudo invisível de São Miguel Arcanjo e de Nossa Senhora ficará com uma brecha fatal, e o inimigo roubará a sua coroa bem na linha de chegada. Você está pronto para assumir a totalidade do seu destino, selar a sua vitória e vestir esse manto para sempre. Parte 10. O manto sagrado. O selo da vitória e o envio. Chegamos ao momento definitivo. O instante sagrado, onde todas as suas preparações, todas as suas lágrimas e todas as noites em claro convergem para ativar, de uma vez por todas, um legado eterno na sua vida. Não deixe que absolutamente nenhum medo, nenhuma dúvida,
e nenhuma voz do passado te segurem agora. Feche os seus olhos por um segundo. Você consegue sentir. O manto da providência está descendo sobre você, neste exato milésimo de segundo. Ele está penetrando em cada célula do seu corpo, curando as suas feridas profundas e te transformando em um farol de luz. Poder é riqueza espiritual, é material. Cada respiração que você dá agora puxa a paz e a prosperidade para dentro do seu lar. Cada palavra que sair da sua boca a partir de hoje carregará o peso e a autoridade de uma ordem abençoada pelo céu. Você não pertence mais àquelas velhas limitações. Você não é mais prisioneiro daquela ansiedade sufocante de ter que lutar desesperadamente apenas para sobreviver até o fim do mês. Porque você finalmente entendeu o seu chamado. Você é aquele em quem Deus confiou para administrar os seus recursos mais magníficos. Isso não é vaidade ou arrogância do mundo. Isso é a confirmação de um destino glorioso, que foi escrito no céu para você muito antes do seu nascimento. Você atravessou o deserto mais seco. Suportou a escuridão mais fria e que, agora, pela misericórdia de Jesus e a intercessão da Virgem Maria, você está de pé sob o sol mais brilhante da vitória. Nunca dê um passo para trás. Nunca mais diminua os seus padrões para caber em lugares onde Deus já não quer que você esteja. Porque você foi ungido para assumir uma posição que ninguém na história da sua família jamais ousou sonhar. Deixe que estas palavras penetrem na sua alma e se tornem a bússola para cada novo passo. A era em que você teve que suportar humilhações e lutar apenas para não afundar foi oficialmente apagada. A era de construir, proteger e distribuir a providência começou. O manto repousa seguro e inabalável sobre os seus ombros. A riqueza geracional está correndo na sua direção, como uma inundação que nada pode deter. Mas preste muita atenção. Este é o último instante para confirmar essa transferência grandiosa antes que você saia deste vídeo e a transforme na sua realidade. Você não pode sair daqui apenas como um espectador que assistiu a uma mensagem bonita. Você tem que sair daqui como um vencedor que tomou posse da sua herança. Essa missão de curar a sua família é grande demais para você caminhar sozinho no silêncio. Então deixe a marca irrefutável da sua fé gravada aqui. Se o fogo do Espírito Santo e a certeza da vitória estão queimando no seu peito agora, desça direto para a seção de comentários e declare corajosamente para todo o universo: ver, amém, eu recebo o manto, a proteção e a riqueza de Deus. Cada amém que você digita é o selo definitivo da sua aliança com o céu. Cada comentário é o momento em que você reivindica judicialmente, no mundo espiritual, a propriedade sobre a riqueza sobrenatural que está chegando à sua casa. Despedace agora mesmo os olhos da inveja e das trevas que te perseguiam, como deixando a sua curtida neste vídeo, inscrevendo-se no canal imediatamente e compartilhando esta mensagem com aquelas almas da sua família ou dos seus amigos que estão precisando desesperadamente de uma luz. Juntos, nós criaremos um escudo católico invencível. Não guarde essa bênção de forma egoísta. Espalhe-a para que você se torne o pilar central desta rede de prosperidade e paz que estamos construindo. A hora gloriosa soou por completo. Cumpra a sua missão. Ative a sua fé, agora nos comentários, e caminhe em vitória absoluta. Você é o escolhido para quebrar as maldições. Você é o herdeiro da providência. E o seu destino a partir de hoje é um caminho de luz irreversível. Caminhe na paz de Cristo e sob a proteção do manto de Maria. Porque o seu novo tempo de governo financeiro e espiritual começou oficialmente. E todo o céu está aplaudindo de pé a sua ascensão. Você está pronto para assumir o seu lugar. Então dê o seu passo com fé. Que Deus te abençoe poderosamente.